Olá, boa tarde a todos. Todos me escutam? Vocês estão me escutando? Poderiam colocar no chat se me escutam? Ah, que bom. Que bom que estão me escutando. Peço desculpas por esses inconvenientes. Tivemos alguns problemas por conta do fuso horário. A conferência webinar era para iniciar a 1h da tarde, mas tivemos uma conversão pelo próprio Red Talk da 1 para as 2 horas, então por isso que teve esse atraso. Para as próximas nós já vamos corrigir esses problemas de sincronização de fusos horários. Quero agradecer a todos pela presença e pela paciência também. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a Lei FESMA, o que esse novo ato de modernização, né, da lei do FDA vai nos trazer, está nos pedindo, quais são esses requisitos legais, o que nós temos que estar mudando, né, nos nossos processos para poder estar cumprindo com essa nova lei. Então, esse é apenas um roteiro do que está pedindo o FESMA. Vamos conversar aí em torno de 1 hora, vou estar apresentando esse roteiro para vocês, os principais pontos da lei. E após, vou abrir uma sessão para perguntas mais específicas que vocês tenham dúvidas também. Eu sou a Carolina de Moura Lagos. Hoje trabalho na NSF como coordenadora de treinamentos. E também sou treinadora líder da Aliança FSPCA para controles preventivos de alimentos para humanos. Também realizo outros treinamentos, tanto na área de Food Defense, Food Fraudes, Boas Práticas. Sou auditora FSC 22000 e estou na NSF desde 2012, atuando também como auditora de segunda parte. Bom, sou engenheira de alimentos também. Gostaria de apresentar um pouquinho a NSF para vocês. O que é a NSF, né? Qual é a nossa missão, que seria proteger e melhorar a saúde da população e do meio ambiente. Essa é a principal missão da NSF e a gente vem cumprindo essa missão através dos desenvolvimentos de padrões, normas técnicas, certificações de produtos. Através de programas de capacitação, nós temos uma área específica para desenvolver treinamentos e esses treinamentos depois são replicados nos diversos países, né, adaptando-os de acordo com os regulamentos e normas de cada país. Também temos uma equipe técnica de consultoria, dentro da área de HCCP, de FESMA, dentro de outros protocolos de FSI. Nosso time de consultoria, a gente sempre toma cuidado para não ter também conflitos, né, de interesses entre consultores e auditores, então a gente tem esse cuidado também. Realizamos auditorias tanto de primeira, segunda e auditorias de terceira parte, que seriam as auditorias de certificação. Em Viamão, ali no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre, a gente tem um laboratório chamado Bioensaios, que realiza análises de multiresiduais, análises microbiológicas, bromatológicas e nossos programas de certificação. Bom, a NSF hoje, a grande vantagem é que ela está presente no mundo todo. Hoje estamos presentes em mais de 167 países, com 40 escritórios, 11 laboratórios e outros escritórios associados em 35 países. Contamos com um time de auditor de 1.800 pessoas que trabalham aí ao longo do mundo. Então, isso nos proporciona atender demandas de auditorias por todo o mundo. Hoje a nossa agenda é tratar um pouquinho sobre FESMA, os contextos históricos e quais são os principais conceitos dentro do FESMA.
controles preventivos de alimentos para consumo humano, como a gente atender essa conformidade de acordo com esse regulamento, né? Cronologias e prazos do FESMA, e como nos preparar para atender esse FESMA, como nos preparar para estar conforme a lei. FESMA em seu contexto histórico e conceitos chaves. Por quê, né? Por que os Estados Unidos atualizou a lei, principalmente o Código 21, né, que é o código que trata de alimentos, medicamentos e cosméticos? Por que ele trouxe essa nova atualização da lei? Essa lei foi assinada agora em 2011, 4 de janeiro de 2011, então já faz alguns anos, 7 anos, né, que ela foi assinada pelo presidente Obama. E nela trouxe extensas mudanças para toda a cadeia de alimento, que vai desde a produção agrícola até chegar no consumidor final. Essa atualização, esse ato de modernização da lei do FDA, por isso que chama-se FSMA, né, que é o Food Safety Modernization Act. Ela vem tratar agora com uma visão mais preventiva, ou seja, os Estados Unidos ele quer trazer para todos os alimentos que entram no país, nos Estados Unidos, que sejam seguros. Então, dessa forma, essa lei vem com um caráter preventivo mais do que reativo. E para trazer essa prevenção dentro da cadeia de alimentos, ele trouxe alguns conceitos que antes, às vezes, eles estavam mais subjetivos, de formas mais objetivas. E de forma também que o próprio FDA possa vir a inspecionar e verificar que está em conformidade com a lei. O que o FDA espera com essa nova lei também? Por que houve essas mudanças? Por que ele tem esses novos poderes? Ele quer que qualquer alimento que seja vendido dentro dos Estados Unidos tenha a mesma segurança do que aquele que também está sendo produzido dentro dos Estados Unidos, ou que está sendo produzido no Japão, que está sendo produzido na China, no Brasil. Todos têm que ter o mesmo tipo a mesma maneira de análise, o mesmo plano de segurança de alimentos. Então, ele quer que a segurança para os consumidores de um alimento que seja produzido em qualquer parte do mundo seja a mesma. E para isso o FDA está dando poderes para os inspetores, os inspetores federais para podendo verificar que isso está sendo feito. Então, ou seja, eu acho que a maior mudança para todos é que hoje quem produz para vender nos Estados Unidos tem que estar de acordo com a nova lei, com essa lei FSMA. E ponto. Nós temos que obedecer à lei dos Estados Unidos. Não é mais alguma coisa que a gente, não é um protocolo que a gente adere, que a gente escolhe, né? Se você quer vender para os Estados Unidos, você tem que cumprir com a lei. Então, por que o FSMA hoje ele é considerado, é tão importante? Porque faz 73 anos que o FDA lançou o Código 21 e não havia nenhuma outra mudança. Então, foi uma mudança esperada, né? E foi uma mudança bastante dramática, que está afetando a todos. Todos têm que se adequar a essa nova lei, a essa nova atualização da lei do FDA, ao FSMA. E aí todos estão buscando, né, adequação, como adequar a essa nova lei. Então a necessidade do FSMA, ela parte de alguns pontos importantes. Por que o FDA, por que os Estados Unidos pensou, né, nessa atualização, nesse ato de modernização da Lei de Segurança de Alimentos? Primeira
coisa foi a globalização, né? Aumento de importações. Hoje estima-se que 15% dos alimentos que são consumidos, que são fornecidos para os Estados Unidos, vêm de outros países. Fora isso, hoje a gente tem a cadeia, né, de fornecimento de alimentos, ela tornou-se muito grande. Então, hoje, para eu produzir um produto, às vezes, eu tenho fornecedores de vários países, de 3 países ou até mais. Então, eu tenho uma cadeia grande. Mais de 300 mil empresas que produzem alimentos para os Estados Unidos hoje, que estão lá cadastradas nos Estados Unidos, são de outros países. Então, tudo isso traz uma insegurança, né, para o próprio país. Como estão produzindo, né, os alimentos. E também o mercado americano, para alguns setores, né, de alimentos, como os grãos, frutas, vegetais, eles também têm deficiência. Então, eles precisam comprar de outros países. Então, isso foi também uma das conclusões que o FDA teve, a necessidade de estar tendo uma lei onde eu tenho uma produção, onde eu possa garantir a minha produção. Novos perigos, né, perigos emergentes. Justamente devido a essa globalização, né, nós temos aí perigos de outros países que, se não são controlados, estão entrando também nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, em qualquer outro país, né? Mas eles estão com essa maior preocupação, com essa visão. Também mudanças na demografia, né? No estudando-se hoje a movimentação da população. Concluiu-se que 30% hoje dos indivíduos possuem algum risco. É uma população sensível a doenças. Isso os Estados Unidos concluindo suas pesquisas. Tá? Influência hoje da mídia, que é pavorosa, né? Hoje a velocidade com que uma informação viaja é muito rápida. Então, como proteger-me da mídia também? E sem contar também com a questão de recalls, que pode trazer hoje um problema sério para as empresas. Uma empresa, de repente, pode quebrar por conta de não ter seus processos controlados e está tendo que trazer de volta todo esse alimento contaminado, esse alimento impróprio para o consumo. Isso tudo, eu vou ter um melhor desempenho dentro do país com relação às saúdes públicas, investimentos. Então, eu vou proteger a minha população também, né? Eu vou evitar gastos desnecessários. Então, é daí que vem toda essa questão do FESMA. E a quem se aplica? Né? Se aplica a estabelecimentos que devem ser registrados como instalações no FDA. Então, todo o estabelecimento que vai vender, vai exportar para os Estados Unidos, ele tem que ir lá na seção, se não me engano, 415, e se cadastrar. E dali, os Estados Unidos, e se ele se cadastra, dependendo da qualificação, ele vai ter que estar cumprindo com a nova lei FESMA. Então, para quem são essas pessoas? Quem são essas entidades? Né? Fabricantes e processadores, empresas agrícolas, transportadores, varejistas, importadores, laboratórios, organismos de certificação. Por que organismos de certificação? Porque agora, de acordo também com a lei FESMA, organismos de certificação poderão ser acreditados pelo FDA para ter o poder de inspeção em outros países ou em outros, até mesmo nos Estados Unidos. Se eles atenderem os requisitos da lei, eles poderão estar realizando essas auditorias de inspeção. E governos estrangeiros também, né, que vão ajudar em todo esse trâmite, toda essa inspeção e todo esse cumprimento da lei.
Então, quem está sujeito ao FESM, então toda instalação que está registrada de acordo com a seção 415 da Lei de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos, é como eu tinha falado anteriormente, né? Então, toda empresa que deseja vender para os Estados Unidos tem que registrar-se de acordo com a seção 415 da lei. Instalações que fabricam, processam, envasam e armazenam alimentos de acordo com o Código 21 e dentro da seção 117.1. Essa é a nova seção. Essa seção, ela vem da seção 110, onde trazia as boas práticas de fabricação. E agora, nessa nova seção, tem as boas práticas atualizadas, né, que incluem os controles preventivos também. Aqui ele diz que não inclui empresas agrícolas ou varejistas. Nesta seção não inclui, porque as empresas agrícolas, dependendo do alimento que está sendo vendido, ela tem sim um regulamento específico. Aplica-se, então, alimentos de procedência nacional e importados. Então, a lei é tanto para quem produz nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos também. E determinadas isenções e requisitos modificados são aplicados às empresas. Isso vai depender da qualificação que essa empresa vai ter. Então, por exemplo, também tem empresas, principalmente fazendas, que só embalam e movimentam o alimento, mas não tem nenhum outro tipo de processo que possa estar influenciando na segurança desse alimento. Então, essas empresas, elas estão isentas de controles preventivos. Então, tem que analisar a lei, o que a lei diz sobre a qualificação da sua empresa, para você saber se ela está isenta ou se ela tem um requisito modificado também. Então, como eu disse aqui, a gente está fazendo apenas um roteiro, né? Não estou chegando tão ao fundo dos requisitos da lei, mas é importante que as empresas saibam disso. E aqui quem está isento, então tem alguns programas de HACCP para sucos e peixes e frutos do mar. E também para alimentos enlatados com baixa acidez. Esses alimentos, eles estão isentos do controle preventivo para alimentos humanos. Por quê? Porque eles têm já um plano HACCP estabelecido, eles já têm um estudo específico para isso, mas eles não estão isentos do programa de boas práticas de fabricação atualizada. Então, eles estão isentos dos controles preventivos. Processamento de bebidas alcoólicas também está isento. Fabricação, processamento e armazenamento de suplementos nutricionais, ele está regulado em outra seção, então não é que ele tem um regulamento específico, não está dentro do 117, que é direcionado para alimentos para humanos, mas ele tem um regulamento para essa produção. Armazenamento de produtos agrícolas não processados, que não são frutas ou legumes. Então, neste caso aqui, quando eu falo que é para armazenamento de produtos agrícolas não processados, mas que vão sofrer algum processo de processamento numa outra parte da cadeia, eles estão isentos, mas as frutas e legumes que são consumidas cruas, que não vão passar por nenhum processo, que venha depois assegurar o meu alimento, que venha ter uma segurança para esses alimentos, eles estão sujeitos também a um regulamento específico, que é para frutas e legumes. E armazenamento de alimentos envasados, né, não expostos à temperatura ambiente. Então, aqui no caso, se eu sou uma empresa que eu só faço o armazenamento e transporte, a revenda desse alimento, então, nesse caso, a lei não se aplica também. Por quê? Porque eu não tenho nenhum risco para esse alimento, ele não está sendo exposto. Tá? A qualificação também
dessas empresas agrícolas, dessas empresas processadoras de alimento, elas variam de acordo com o regulamento em que ela se aplica. Mas no caso, por exemplo, para uma empresa que faz processamento de alimentos para consumo humano, existem qualificações e dependendo dessas qualificações também eu tenho prazos diferenciados, eu tenho isenções, modifica os requisitos da lei. Então, isso nós vamos ver mais para frente, mas, por exemplo, uma empresa que é considerada pequena para o FDA, isso está na lei, ela tem menos que 500 funcionários. E uma empresa que é considerada muito pequena para o FDA, ela tem aí um faturamento anual menor que $1 milhão. Isso tem que comprovar para o FDA também. Então, alguns conceitos chaves, né, pro FESMA. Prevenção. O que seria a prevenção? Né? Exigência de controles preventivos para as instalações que estão qualificadas, né, de acordo com o FDA, de acordo com a lei, que seriam aquelas qualificações de empresa em geral, aquelas que têm que faturam mais que $1 milhão de reais, depois tem as pequenas e as muito pequenas. Então, eu tenho exigências de controles preventivos, dependendo dessas qualificações. Eu tenho ferramentas de inspeção e fiscalização que garante que as empresas estejam cumprindo suas responsabilidades e impedindo que produtos contaminados cheguem ao mercado. Então, o foco mesmo ali do FDA é a prevenção. E ele vai inspecionar, ele tem poder para fiscalizar e inspecionar. Segurança nas importações, né? Então o FESMA exige um novo sistema de segurança que responsabilize os importadores pela verificação de que os controles necessários estão em vigor em instalações de alimentos estrangeiros. Então o importador, ele é responsável. Se você vende o seu alimento para um importador, esse alimento que está chegando nos Estados Unidos é de responsabilidade do importador. Se no futuro tiver qualquer problema de segurança de alimentos, é o importador que vai responder. Ele que vai sofrer as sanções legais pelo FDA. Então, aí eu tenho uma preocupação muito grande no importador. E daí que vem o famoso programa de verificação de fornecedores estrangeiros, que é onde a maioria das empresas no Brasil estão fazendo parte. Então, muitas empresas perguntam, né? Durante o curso me questionam, mas eu não tive nenhuma inspeção do FDA ainda. Né? Calma que vai ter, mas hoje quem está exigindo das empresas brasileiras é o próprio importador, porque é ele que está respondendo por essas empresas hoje. E o FDA também, ele está melhorando as suas parcerias em todos os níveis de governo, né? Tanto nos níveis federais, estaduais, local, territorial, até tribal. Então, ele melhora, ele tem poder, né, de inspeção e para poder estar podendo aplicar medidas legais para essas empresas que não trabalham de acordo com os novos requisitos da lei. Cronologia e prazos. Bom, aqui nesses próximos slides nós vamos ver um pouquinho sobre como estão as cronologias, as exigências. Vocês vão ver que praticamente nós já estamos para as empresas muito pequenas, que seriam aquelas que deveriam, né, ter um prazo maior, já estamos aí no prazo máximo de cumprimento 2018. Então, só para fazer uma passagem geral sobre algumas regulamentações, hoje o FESMA, ele não traz só um regulamento para consumo humano, mas ele traz também um regulamento para consumo animal. Então, o que eu estou fornecendo para o meu gado? O que eu estou fornecendo para a criação de porcos, de aves? Então, ele também tem um regulamento onde existem requisitos para a produção de alimentos para animais.
regulação para a segurança de frutas e legumes. Isso é para frutas e legumes que são consumidas cruas. Porque qual que é o principal objetivo do FESM? Ele quer que alguém controle o perigo. Não? Então, se eu tenho uma empresa que produz alimentos, que processa e ela controla esse perigo, então se o meu perigo vem lá da área agrícola, do campo, eu sei que na minha fase de processamento eu controlo, eu elimino ou controlo esse perigo. Mas no caso, se eu vou consumir uma fruta ou um vegetal, eu não tenho mais controle sobre esse perigo, eu vou comer ele cru. Então eu tenho um regulamento também para esse tipo de alimento. Um regulamento onde tem requisitos para credenciamentos de organismos de certificação. Então, justamente, o FDA nunca vai conseguir ter inspetores suficientes para estar fazendo inspeções no mundo todo. Então, ele já pensou nisso. Ele pensou, não, vamos credenciar alguns organismos de certificação para que possa cumprir com esses, que possa nos ajudar a verificar se as empresas estão cumprindo. E agora, uma pergunta, não, para vocês pensarem. Será que eu preciso será que eu preciso, essas inspeções me fornecem um certificado? É uma pergunta para vocês pensarem. Será que eles vão me fornecer um certificado? A lei, né? É lei, né? Vamos pensar que é uma lei. Eu vou precisar ter um certificado de cumprimento com essa lei? Depois um outro é o programa de verificação de fornecedores estrangeiros, que é aquilo que eu expliquei anteriormente. O importador ele é responsável pelo seu alimento que está entrando no país. Então, ele vai querer verificar que todos os produtores estão cumprindo com a lei. Então existe um regulamento onde existem requisitos, para o fornecedor estar verificando, o importador estar verificando os seus fornecedores. E também transporte higiênico de alimentos para consumo humano e animal. E também tem uma parte aqui embaixo que está um pouco escondidinho, mas fala sobre adulteração intencional. O que seria essa adulteração intencional? A gente tem um regulamento, é lei também, onde as empresas têm que fazer uma avaliação de risco. Tanto na questão de uma contaminação intencional por motivações econômicas e também por motivações ligadas à forma de pensar que seria o food defense, né? Ou seja, ataques terroristas, bioterroristas. Então, são adulterações intencionais. Então, seria um plano de prevenção para o food fraud, né, para fraude em alimentos e para a defesa dos alimentos, pensando em food defense. Calendário de conformidade. Então, aqui, olha, são as várias regulamentações que o FDA aprovou. E a que nos interessa principalmente seria controle preventivo de alimentos para humanos, que está na primeira linha. Esta regulamentação ela já está em vigor para as empresas em geral, que são aquelas que faturam mais que $1 milhão por ano e que têm em torno de
Oi a todos. Peço desculpa porque a linha caiu. A gente, para fazer essa conferência, precisa falar por uma chamada internacional pelo telefone, então ela se desconectou. Então, mas vamos lá, vamos continuar com o calendário de conformidade. Então, como eu estava dizendo, em geral, as empresas que são qualificadas, né, como um faturamento anual maior que $1 milhão em vendas, né, para os Estados Unidos, ou que possuem também mais que 500 funcionários. Então, essas empresas, elas já teriam que estar cumprindo, ou já cumprem, né, não sei, com o FESMA desde 2016. Isso aqui quer dizer setembro de 2016, então ela deve cumprir tanto com as boas práticas de fabricação, né, de manufatura, e os controles preventivos. E a partir de março de 2016, ela tem que ter o programa, né, de cadeia de abastecimento. Então, os fornecedores dessa empresa também têm que estar trabalhando de acordo com a lei FESMA, ou ela está verificando esses fornecedores. Ela tem que estar verificando. No caso de numa qualificação de pequenos produtores, né, empresas pequenas, que equivale ali a menos de 500 funcionários, ela teria que estar já com um plano de segurança de alimentos pronto, implementado, desenvolvido, implementado a partir de setembro de 2017. E os muito pequenos já a partir de setembro de 2018. Então, essa seria a cronologia. Então, você vê que nós já estamos no último prazo da lei, na última qualificação da empresa. E aqui, para os outros controles preventivos, e acho que a parte mais também que interessa as empresas hoje seria para a parte de defesa dos alimentos, né, que seria a contaminação, um plano de prevenção contra a contaminação intencional. Em geral, a UFDA vai estar exigindo, né, está em vigor a partir de maio de 2019, que elas estejam com o plano já desenvolvido e implementado. As empresas pequenas a partir de maio de 2020 e as muito pequenas a partir de maio de 2021. Então, ainda existe um tempo aí de adequação dessas empresas. Controles preventivos de consumo humano, né, conformidade do regulamento final. Então, esses elementos do regulamento, de acordo com a subparte, com a parte de 117, essa seção ela é dividida em 7 subpartes, onde estão descritas as disposições gerais desse regulamento, as boas práticas de fabricação e de manufatura, que são as boas práticas atualizadas, controles preventivos com base no risco e na análise de risco. Então, você vai determinar assim, quais são os controles que você vai ter na sua empresa de acordo com o seu risco. Quais são os perigos, né? O FESMA considera 4 tipos de perigos, que seriam os biológicos, físicos, químicos e radiológicos também. Alguns requisitos modificados que se aplicam dependendo da qualificação da empresa. Então, hoje nós não vamos entrar em todos esses subpartes, vamos mais nos concentrar nos controles preventivos, que acho que é o mais interessa a todos. Retirada de isenções. Então, algumas empresas também, elas possuem, as isenções também podem ser retiradas. Requisitos de informação, que seriam questões de registros também, e requisitos de cadeia de abastecimento. Então, hoje, o FESMA, ele pede que toda empresa tenha um plano, né, um programa de pré-requisito para controle dos seus fornecedores. Então, hoje eu sei que muitas empresas possuem esse plano de controle de fornecedores, mas o FESMA, o FDA traz isso como lei, como obrigação da empresa. A empresa tem que ter esse plano. E eu preciso estar verificando todos esses meus fornecedores de acordo com a minha categoria do risco. Então, disposições gerais, o que traz, né, essa atualização da lei?
ela traz muito forte também a questão de capacitação. Então, antes, nas boas práticas de fabricação, na seção 110, ela estabelecia que as empresas deveriam capacitar os seus funcionários. E hoje não. A nova lei, na seção 117, ela diz que a empresa deve capacitar os seus funcionários. Ela deve capacitar de acordo com a função do seu funcionário, focada mesmo. Então, se o seu operador é da limpeza e sanitização, ele tem que ter capacitação focada nesse trabalho que ele faz. Se ele vai fazer os controles, monitoramento dos controles preventivos, ele tem que ter capacitação nesta função. E assim por diante, desde a questão de transporte, expedição. O pessoal da expedição tem que ter capacitação dentro da expedição. Muitas empresas já têm isso, não é muita novidade não, mas a questão é que agora o FDA exige e tem que ter registro de todas essas capacitações. E elas têm que ser estruturadas de forma a atender, né, essa atividade do seu funcionário. Fora isso, eu tenho também capacitações diferenciadas para o pessoal de supervisão. Então, o pessoal do supervisório ele vai ter que ter uma capacitação um pouco maior na lei, com maior tempo também. E as pessoas responsáveis por desenvolver, implementar, monitorar, verificar e registrar, e verificar, né, principalmente, desenvolver ações corretivas, validações, aí sim ele vai ser chamado de PCQI, ele vai ser chamado de indivíduo qualificado em controles preventivos. Então, aquele que vai desenvolver o plano de segurança de alimentos e vai implementar, ele tem que ter uma qualificação diferenciada. Ele se chama, e para o FDA ele vai se chamar PCQI, que é o indivíduo qualificado em controles preventivos. Essa pessoa ela tem que ter um treinamento em controles preventivos. É um treinamento onde nós temos um currículo padronizado, então o currículo é o mesmo em qualquer lugar do mundo, porque quem desenvolveu foi a Aliança de Controles Preventivos, a FSPCA, que desenvolveu esse treinamento. Esse treinamento tem que ter no mínimo 20 horas, e aí a pessoa, após comprovar, durante o treinamento, completar com êxito esse treinamento, ela recebe um certificado de PCQI, reconhecido pelo FSPCA e pelo FDA. Tá? Essa pessoa tem que ter qualificação diferenciada. Se ela não fizer o treinamento, a lei também estabelece que ela tem que demonstrar que ela conhece, que ela tem conhecimento e capacitação dentro de controles preventivos. A lei também dá essa disposição, mas é difícil uma pessoa comprovar que ela tem essa qualificação, né? Então, uma das formas mais fáceis de comprovar é através de um certificado de participação de um curso. Então, essa é uma das disposições gerais da lei e que exige, que está bem clara essa questão de qualificação. Outra mudança da lei foi nas boas práticas de fabricação. Tá? Então, controles de instalações sanitárias, tanto na parte de limpeza e sanitização. Alguns conceitos que antes eram subjetivos, como contato cruzado, agora ele está na lei, ele está bem objetivo. Então, quando eu falo de contato cruzado, eu estou falando de alergênicos para a lei, e quando eu falo de contaminação cruzada, eu já estou falando de contaminação biológica dentro da lei. Aqui está o que seriam, né? O que o FDA está exigindo das empresas? Ele está exigindo que a empresa tenha um plano de segurança de alimentos. Aqui, desculpem que está segurança alimentar, mas é segurança de alimentos. Ele exige que a empresa tenha um plano de segurança de alimentos. E o que deve conter nesse plano? O que é obrigatório conter nesse plano, porque o FDA ou o seu importador, ele vai estar pedindo isso, ele vai estar pedindo registros disso para as empresas. Seria análise de risco, análise de perigos. Como eu fiz essa minha análise? Quais são os meus perigos? Por que esse perigo é significativo e por que ele não é significativo? Quais são os meus controles preventivos? Né? Eu tenho alguns controles preventivos que podem ser tanto de processo, que pode ser de fornecedores, que pode ser alergênico, que pode ser
de limpeza e sanitização. Eu tenho que ter um programa obrigatório de cadeia de abastecimento ou cadeia de fornecimento, um plano de recall. Hoje, a maioria das empresas já tem o plano de recolhimento, mas eles colocam como obrigatório, tem que estar no plano de segurança de alimentos. Procedimentos de monitoramento dos controles preventivos, eu tenho que ter um procedimento de ação corretiva e procedimentos de verificação. Então, isso a lei pede, isso é obrigatório e a empresa tem que documentar tudo isso. E o dia que, conforme a solicitação do inspetor do FDA e do seu importador, você tem que ter todos os registros mostrando a implementação do plano e a implementação em geral e também reanálises, né? Então, as principais diferenças entre o HACCP e a regulamentação de controles preventivos é que todos os controles preventivos identificados, eles devem estar incluídos num plano escrito de segurança de alimentos. Então, novamente, segurança alimentar, peço desculpas. E no plano HACCP, eu tenho os programas de pré-requisitos, eles fazem parte do plano, porque eles são um apoio para o plano, mas eles não estão documentados no mesmo. Tá? Então, o controle preventivo, ele também, o plano de controle preventivo, ele abre um pouco mais que o HACCP, porque o HACCP, na verdade, ele faz parte do plano de segurança de alimentos, plano de segurança de alimentos, porque ele é um dos controles preventivos. Então, quando eu falo que eu tenho quando o FDA ele coloca assim que eu posso ter vários controles de preventivo, ele coloca os principais, né? Ele destaca os mais comuns, que são os que dão mais motivos de recolhimento nos Estados Unidos e na Europa também, que seriam os controles preventivos de processo, que nada mais é que é o seu HACCP. E depois os controles preventivos de alergênicos, para controle de alergênicos, controles de limpeza e sanitização, que é muito ligado à contaminação cruzada, e cadeia de fornecimento. Então, se eu não posso controlar o risco do meu fornecedor, se esse perigo não vai ser mais controlado em nenhuma área da cadeia, eu tenho que ter um controle preventivo para esse fornecedor, fora todo o meu plano de controle de fornecedores. Aqui os controles preventivos exigidos, eu já me adiantei um pouquinho, mas são os controles de processo, que incluem os PCCs, né, que nada mais é que o HACCP. Ele é um controle preventivo dentro do FESMA. E controles de alérgenos alimentares, que é muito relacionado a contato cruzado e problemas de rotulagem. Hoje, se vocês entrarem no recall, né, do FDA, do USDA, também do RAF, vocês vão ver que que é o sistema de alerta da Europa, vocês vão ver que uma grande maioria de recolhimento é porque a embalagem não tem as informações necessárias quanto os alergênicos. Está descrito lá no ingrediente que o alimento, mas não está alertando o consumidor que aquele é um alergênico. Então, isso é motivo de recolhimento. Controles de sanitização, então, de sanificação, dos programas de sanificação em geral. Então, contaminação cruzada, biológica mesmo, riscos químicos também relacionados a químicos de limpeza. Tudo isso apoiado pelo plano de recolhimento. Ou seja, se algum controle preventivo, apesar de eu ter estabelecido controles, eu estar monitorando, eu ter já minha ação corretiva, eu ter planos de verificação, se eles saem do controle, eu preciso ter um plano de trazer de volta esse alimento o mais rápido possível para a minha empresa. Controles de cadeias de abastecimento com base no risco. O que seria isso com base no risco? Se eu não controlo esse perigo em nenhuma outra parte da minha cadeia, eu vou ter que controlar ele lá no campo. É o caso, por exemplo, de micotoxina. Se ela não é controlada no campo durante a colheita ou durante uma fase de beneficiamento vamos falar de amendoim, eu não controlo em nenhum lugar mais. Eu não elimino mais esse perigo. Então, eu tenho que ter um controle preventivo para a minha cadeia de abastecimento. Então, ela é com base no risco, sim, também.
e outros que você também determinar. Então, ele não fixa apenas esses controles preventivos, mas você pode haver outros também. Depende da sua análise de risco, onde você vai ter que controlar o seu perigo. Requisitos adicionais, atividades de verificação. Entra a parte de monitoramento ambiental agora muito forte. Isso é uma nova atualização das boas práticas do FDA. Ele traz o monitoramento ambiental. Onde eu tenho que monitorar, como é o meu plano de amostragem, aonde que eu faço a minha análise, para quais micro-organismos eu estou fazendo essa minha análise, qual é a metodologia que eu uso, qual é o laboratório, tudo isso tem que estar informado, registrado certinho para o FDA. Análise de produtos também. Então, vocês veem que é o seu programa de certificação e mais um pouco, né? Mas a diferença é que isso é lei. É lei para os Estados Unidos, tem que ser cumprido e tem que ser produzido de acordo com o que ele estabelece. Tá? Essa é uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos com os fabricantes, né? Isso foi, acho que em 2016 que foi feita essa pesquisa, de como eles percebem qual é o impacto, né? Com essa nova mudança da lei. E em torno de 30%, né, das empresas perceberam que o impacto foi grande, principalmente em cinco quesitos, né, que seria o plano de recolhimento, que muitos acho que ainda não tinham. Porque você imagina agora, não é uma empresa grande, ou não é uma empresa que faz parte de uma multinacional, é qualquer empresa que produza alimentos dentro dos Estados Unidos também. Ela tem que obedecer, ela tem que ter todos esses requisitos. Então, muitos tiveram dificuldade com o plano HCP, plano de recolhimento, plano de cadeia de fornecimento também, controles preventivos, controles pré-alergênicos. Então, muitas perceberam esse efeito que a nova lei está impondo, né? E como nos preparar para a conformidade, né? Essa acho que é a parte mais importante. Como nós, empresas que exportamos para os Estados Unidos, como a gente pode nos preparar para estar atendendo essa nova lei? Primeiro passo é entender a lei, né? O que a lei está pedindo? Quais são os requisitos? O FDA hoje, se vocês entrarem na internet, como o FESMA, ele traz uma série de guias para vocês implementarem o FESMA. Ele traz até programinhas para você estar construindo o seu plano de segurança de alimentos. Tem uma sessão bastante grande de perguntas e respostas com várias dúvidas que todas as empresas estão tendo também, que pode ajudar. Então, ele está dando bastante suporte para as empresas. Fora isso, vocês podem procurar no site da FSPCA, que é Food Safety Preventive Control Alliance, que também tem muitos materiais. Aí vocês também vão encontrar um guia do participante do FESMA, onde também traz várias explicações para a aplicação da lei. Então, primeira coisa é compreender o que a lei está pedindo, né? Segunda coisa é formar uma equipe de segurança de alimentos, que seria uma equipe do HCCP que muitos têm. Então, quem são? Essa equipe tem que ser multidisciplinar também. Realizar uma avaliação, né, de quais são as falhas, os gaps, né, que está faltando para cumprir com esses requisitos da lei. Então, o que está faltando para a minha empresa? Vamos começar a analisar a lei com o que nós temos. Documentar o plano de segurança de alimentos. Isso tem que ser documentado, que foram aqueles requisitos que a gente viu anteriormente. Eu tenho que ter uma análise, a minha análise de risco ela tem que estar documentada. Eu tenho que documentar quais são os controles que eu estou estabelecendo, tá? E depois eu implemento. Como eu vou monitorar, eu tenho que ter um procedimento de monitoramento documentado, eu tenho que ter um plano de ação corretiva documentada. Eu tenho que ter um plano de verificação
documentado. E eu tenho que melhorar meu plano, eu tenho que ter o meu ciclo PDCA rodando ali também. Isso ele estabelece o prazo também para você fazer toda a reanálise do seu plano. Então, de tanto em tanto tempo, você tem que verificar registro, você tem que verificar, reanalisar todo o seu plano, enfim. O FESMA, a própria lei estabelece esses prazos. Então, vamos procurar obter cópias, né, da lei, como eu falei, o site traz muitas informações sobre isso. Tentar entender como que o regulamento também ele vai influenciar nos seus fornecedores, né? Se os seus fornecedores também vão ter que ter um plano de segurança de alimentos, demonstrar isso para vocês. Então, você também tem que analisar esses fornecedores. Como agora a lei estabelece que é obrigatório um plano de fornecedores, então vocês têm que também estar atentos a isso. Então, para formar a sua equipe, nomear pessoas qualificadas em controles preventivos, uma equipe multidisciplinar e definir funções e responsabilidades. E não esquecer da capacitação, né? Eu tenho que capacitar essas pessoas. Se eu tenho uma equipe dentro do meu plano de segurança de alimentos, essas pessoas vão ter que ter capacitação dentro de controles preventivos. Eles vão se tornar... Eu tenho que ter, pelo menos o meu líder da minha equipe, ele tem que ser um PCQI, que é um indivíduo qualificado em controles preventivos. As outras pessoas também, o ideal é que fossem qualificadas também, um indivíduo qualificado em controles preventivos. Mas, se não possível, eu posso ter pessoas qualificadas, indivíduos qualificados, né, dentro das suas funções. Realizar essa avaliação, né, do que está faltando, dos gaps dentro do meu... Geralmente eu já tenho o meu HCCP, eu vou ter que adaptar eu vou ter que modificar esse HCCP, esse plano HCCP, de acordo com os requisitos da lei. Então, compare o seu plano atual de segurança de alimentos com os novos requisitos, identifique os itens que faltam e preparar um acompanhamento prioritário. Lembrando que isso é lei, né? Nós temos que cumprir com a lei. Se você está exportando para os Estados Unidos, você tem que cumprir com a lei. E a gente já está com o prazo estourando. Já temos que estar, né, cumprindo. Documente o plano, isso é muito importante. O que o FDA quer? Ele quer ver? Ele quer ver o que você está fazendo. E como você vai mostrar? Através da documentação. Então, é análise de risco, controles preventivos, atividades de monitoramento, ações corretivas, verificações e a nova análise, que seria a reanálise. Isso é obrigatório, tem que estar documentado, está na lei agora. Tem que ser feito. E aí vamos implementar o plano, né? Então, eu comunico, capacito as pessoas de acordo com suas funções, dou as condições para que seja realizado, monitoro e reviso, né? Dentro de revisão está a minha atividade de verificação também. Então, são esses requisitos são obrigatórios hoje para a lei. Então, eu tenho que implementar, depois que eu implementei, né, ou seja, depois que eu fiz a minha análise de risco, determinei meus controles preventivos, quais são as minhas atividades de monitoramento, meus procedimentos de monitoramento, depois que eu determinei quais são as ações corretivas caso esses controles preventivos saiam fora do controle, depois que eu determinei também minhas atividades de verificação, meus procedimentos de verificação e também meus prazos para reanálise, eu vou implementar. Então, eu vou monitorar, eu vou verificar e vou revisar. Então, tudo isso também tem que estar documentado, muito bem documentado para o FDA. A questão da nova análise seria, na verdade, a reanálise, né? Como você fazer a reanálise de todo o seu plano de segurança de alimentos, tá? Isso tem um prazo, acho que de 3 em 3 anos que o FDA estabelece, ou também caso você tenha algum problema durante o meio do caminho aí.
Aí você tem que fazer toda essa reanálise do seu plano. Ou seja, eu tenho que reanalisar meus perigos, minha análise de perigos, tudo. Todo o plano. Manter e melhorar o plano de segurança aqui, ó. Manter registros, eu tenho que ter meus registros, ele tem que estar disponível. Se o FDA me ligar e falar assim, ó, eu preciso ver os registros, você pode me enviar? Você tem 24 horas para enviar, está na lei. Reanalisá-los periodicamente, então ele estabelece de 3 em 3 anos, você tem que reanalisar, pelo menos de 3 em 3 anos. Ou, se acontecer um recall, por exemplo, você vai ter que reanalisar de novo, tá? Ou mudar seus controles e tudo mais. Então, é isso que a lei e estabelece isso. A chave está no registro, que é o que eu estou falando. Estou tentando bater bastante, porque é o que vocês vão mostrar para o FDA, é o que vocês vão mostrar para os seus importadores. São os registros, eles precisam estar em dia. O FDA traz prazos para atividade de verificação e só quem pode fazer é um indivíduo qualificado em controles preventivos. Tá? Então, o registro é a chave, a lei, a partir dali que você está mostrando que você está cumprindo com a lei. E também, na própria página do FDA, na página direcionada do FESMA, tem muitos treinamentos, videozinhos, é bem interessante. Tem bastante material aí para as empresas poderem estar conhecendo um pouquinho mais sobre a lei. Tá. Bom, eu acho que chegamos ao fim, né, da nossa apresentação. Então, falamos um pouquinho do contexto da lei, quais são os elementos de conformidade da lei, os prazos e como preparar-se para essa lei, né, que não é nova, mas não é tão nova, mas para nós ainda é tudo muito novo. E todos têm muita dúvida em como preparar esse plano de segurança de alimentos. Tá, eu estou disponível agora para responder algumas perguntas que vocês têm. Se vocês tiverem mais perguntas, podem escrever ali no chat. Bom, vamos ver aqui. Então, empresas que fabricam sucos, néctar e sucos concentrados, polpas, estão isentas do FESMA? Não é que elas não estão isentas do FESMA. O FESMA é uma atualização, né, da lei do Código 21. Então, se vocês pensarem bem, o FESMA ele envolve vários regulamentos, que foi o que a gente viu anteriormente. Como existe já uma aliança, né, que é como eles chamam para sucos, então as empresas que exportam têm que obedecer esse plano de segurança que já existe, tá? Mas você também tem que seguir as boas práticas de fabricação. Então é bom você dar uma olhadinha dentro da seção 117, como a gente viu, tem várias subpartes. Uma parte só é controle preventivo. A empresa que fabrica açúcar, ela está isenta da análise de riscos, né, da determinação dos controles preventivos, porque já existe um plano pronto, um plano já estabelecido para sucos, que te diz o que você tem que pedir. Mas as outras subpartes, que envolvem também as boas práticas de fabricação, programas de pré-requisitos, capacitação, a parte de fornecedores, que mais? Monitoramento ambiental, tudo isso vocês têm que ter também, tá? É só uma parte, é só o controle preventivo. Acho que a da nova análise eu expliquei que seria a reanálise, tá? E deve haver um plano de recall para cada tipo de controle preventivo? Não, pode ser, é um plano geral, tá? Não é que, mas você tem que estabelecer que caso falhe, em que condições vai ocorrer o recall, né? Também você tem que colocar que se falhar aquele controle preventivo tem que ter o recall. Alguma outra pergunta?
Bom, queria apenas também reforçar para vocês que a ANSF, ela presta consultoria no desenvolvimento do plano de segurança de alimentos. Nós realizamos os treinamentos, tá? No caso eu sou a treinadora qualificada para poder estar aplicando o treinamento de PCQI para formação de indivíduos qualificados em controles preventivos. Nosso treinamento dura 20 horas, tá? O próximo vai ser em outubro em Campinas. Também prestamos auditorias de compliance, né? Então a gente não é que nós vamos dar um certificado de FESMA, porque não existe um certificado de cumprimento com a lei. O que existe é um certificado de que você está produzindo de acordo com a lei estabelecida do FDA. Então a gente também realiza auditorias de compliance, são chamadas auditorias de compliance por FESMA. E qualquer outra dúvida, qualquer questionamento, por favor, entrar em contato com a ANSF, tá? Através de brasil@nsf.org ou também diretamente comigo, que não está escrito aqui, mas é treinamento@nsf.org. Eu agradeço. Tem mais uma pergunta. Todos os fornecedores têm que ter FESMA ou basta somente o HACCP? Tá. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar o seu HACCP e atualizar. Ou seja, fazer aquele gap análise, né? O que está faltando? Porque o HACCP é um controle de processo. Vocês vão ter que fazer refazer uma análise de risco para verificar se existem outros controles preventivos. Tá? Porque o FESMA, ele pede para você fazer uma análise de todos os seus perigos prováveis, né? O que pode ter de perigo, e aqueles potenciais também. Então ele abre mais e ele exige que tenha esse controle preventivo. E justamente por isso, porque ele é preventivo. Ele não quer, ele quer evitar que ocorra algo, que eu trate que seja reativo. Ele quer prevenir mesmo. Então ele espera que a empresa faça uma análise mais ampla de perigos, tá? Bom, eu agradeço a participação de todos e estou disponível a outros questionamentos, tá? A dúvidas e o que vocês precisarem. No dia 5 de setembro, nós vamos estar também fazendo um outro webinar sobre fraude em alimentos. Então, vocês todos já estão convidados a participar. Muito obrigada pela presença de todos. Peço novamente desculpas pelo inconveniente ali no início da apresentação. Um abraço a todos.